Meu nome é Tatiana e estou pronta para abrir uma portinha da minha alma para vocês, compartilhar o que escondi até do espelho. Ouçam minha história e prometo. Vocês não conseguirão desgrudar como de uma série antiga à noite, quando cada episódio deixa um suspense no ar. Aqui vai ter de tudo. Lágrimas, risadas, sentimentos proibidos e aqueles momentos em que o coração para. Prontos para mergulhar nesse redemoinho? Imaginem, uma mulher comum, viúva depois dos 50, de repente sente a vida borbulhar de novo. Mas o preço disso é um turbilhão de emoções, culpa e segredos. Não desgrudem, porque tem muita reviravolta pela frente. Deixem o like, se inscrevam no canal para não perder o que vai acontecer. Porque isso não é só um conto, é vida, cheia de curvas. E prometo, o final vai surpreender vocês. Meu nome é Tatiana Ivanovna, tenho 58 anos e sou viúva. Se vocês me imaginam junto à janela fazendo palavras cruzadas, suspirando pelos velhos tempos, estão muito enganados. Não, eu não sou do tipo que se entrega aos anos e às lembranças. Ainda vou ao mercado comprar legumes frescos, pechincho com os vendedores por cada rublo, às vezes coloco um lenço colorido para me sentir mais jovem e até tento receitas novas que mostram nos programas matinais da televisão. Lembro que uma vez tentei fazer um bolo com frutas exóticas, manga. Imagina, não deu muito certo, mas ri de mim mesma. Tatiana, você ainda não é velhinha para só ficar cozinhando mingau. Mas sim, a vida às vezes joga testes tão duros que parece que vamos quebrar. Tem dias em que acordo e penso, para que levantar? Para quem? Depois lembro que tenho uma filha, tenho lembranças e sigo estendendo a mão para a vida. Meu marido Victor se foi há 15 anos. Foi repentino, como um raio em dia claro. Ele sempre foi meu apoio, forte, com mãos que consertavam tudo no mundo, de uma cadeira quebrada a um coração partido. Nos conhecemos na juventude numa festa de dança no clube. Ele me convidou para um valsa e desde então não nos separamos. Vivemos juntos mais de 30 anos, criamos nossa filha, construímos uma casinha nos arredores de Ekaterimburgo. Era nosso cantinho. Um jardinzinho com macieiras, varanda onde tomávamos chá à noite e cozinha onde eu fazia seus amados pelmeni. Victor era faz-tudo, consertava carros dos vizinhos, ajudava amigos com reformas e, nos fins de semana, íamos pescar. Lembro como ele pescava e eu ficava na margem com a garrafa térmica, conversando sobre o futuro. Taniusha, dizia ele, vamos viver até os 100 anos e cuidar dos netos. E depois, vazio. Aconteceu no inverno. Ele simplesmente não acordou. Coração, disseram os médicos. No começo, o mundo virou de cabeça para baixo, casa vazia, eco de passos no corredor e lembranças que picavam como vento urálico em fevereiro. Pensei que era o fim, só eco do passado e silêncio que tapa os ouvidos. À noite eu revirava na cama, lembrando como ele me acordava de manhã com chá, como passeávamos no bosque colhendo cogumelos e como sussurrava no meu ouvido. Taniusha, você é minha eterna primavera. Essas lembranças queimavam como carvão quente e eu não sabia como viver adiante. Amigos diziam, o tempo cura, mas o tempo só esticava a dor como borracha. Até tentei ir a um clube para aposentados, mas lá todos só falavam de doenças. E eu fugi. Em vez disso, comecei a tricotar cachecóis para as crianças dos vizinhos. Pelo menos alguma utilidade. Mas a vida é como borscht de avó. Parece que tudo está à vista e, de repente, pá! Um novo sabor que vira tudo de pernas para o ar. Às vezes esse sabor é amargo, às vezes doce, mas sempre inesperado. Você acha que conhece a receita e o destino joga pimenta ou mel e tudo muda. Meus ancoradouros viraram minha filha Marina e o marido dela, Alexei. Marina é meu orgulho, teimosa e forte como eu na juventude. Trabalha em escritório, sempre ocupada, correndo de reunião em reunião, mas arruma tempo para passar aqui com uma sacola de frutas ou só para conversar. Mãe, diz ela, aguenta firme, estamos com você. Ela parece comigo, os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando está brava. E Alexei,
Dele eu conto com mais detalhes. Ele entrou na nossa vida como vento fresco e virou parte da família. Eles viraram meu farol, minhas velas, quando eu já não acreditava que conseguiria navegar mais. Sem eles, eu provavelmente teria afundado nesse silêncio. Marina liga à noite com frequência. Mãe, como você não fica triste? E eu respondo. Tudo bem, filhinha, venham visitar. Mas o destino, como a vizinha falante, tia Lilba, com suas histórias eternas, sempre joga uma curva que faz a respiração parar e os pensamentos girarem como folhas no redemoinho de outono. Ele não deixa a gente entediar, jogando surpresas que às vezes trazem riso, às vezes lágrimas. Às vezes essas surpresas são presente, às vezes teste, mas sempre mudam o rumo. Quando Marina trouxe Alexei pela primeira vez para nossa casinha modesta nos arredores de Ekaterimburgo, olhei para ele com desconfiança. Foi há uns 5 anos, numa noite quente de maio. Ele entrou meio curvado por causa do teto baixo, com um buquê de flores silvestres na mão. Alto, cabelo castanho, um pouco bagunçado, sorriso aberto e barba rala. Parecia um rapaz normal. Trabalha em oficina mecânica, mãos calejadas, mas limpas, modos educados. Boa noite, Tatiana Ivanovna, disse, estendendo o buquê. Marina fala tanto da senhora, diz que a senhora faz os melhores pelmeni do mundo. Peguei as flores, mas por dentro pensei, será que ele tem caráter suficiente? Marina precisa de alguém mais firme, mais sério, que aguente o gênio dela e construa família. Coração de mãe sabe como é, sempre quer um príncipe de conto de fadas para o filho, como nos filmes dos anos 80, em que tudo termina com um casamento debaixo de chuva de confetes. Até perguntei depois para Marina, filhinha, ele é mesmo o que você precisa? Não se apresse. Mas ela só riu. Mãe, ele é bom, você vai ver, não é de conversa fiada, ajuda no que faz. E era verdade. Na primeira visita, ele logo ofereceu. Tatiana Ivanovna, deixa eu consertar aquela prateleira na cozinha. Está bamba. Fiquei surpresa, mas aceitei. E ele fez tudo direitinho, sem alarde. 1 ano depois, o casamento deles começou a ranger como porta velha na nossa sauna da Dasha. Primeiro, brigas pequenas. Quem vai ao mercado, quem escolhe o filme do fim de semana. Lembro de uma discussão por causa de série. Marina queria melodrama, Alexei queria comédia. Você sempre decide tudo, gritava ela, batendo o pé. Marina puxou a mim, teimosa como nevasca urálica. Alexei, embora paciente, às vezes não aguentava o bombardeio. Ia para a garagem consertar alguma coisa para esfriar a cabeça e ela ligava para mim. Mãe, ele não me entende, só fica no trabalho ou sei lá onde. Eu só balançava a cabeça. Ah, jovens, quando é que vocês vão amadurecer? A vida não é cinema, aqui precisa de compromisso. Mas por dentro doía por eles. Queria que fossem felizes como eu e Victor nos melhores tempos. Lembro como Victor nos conciliava quando Marina era pequena. Meninas, não briguem. A vida é curta. E agora eu mesma tentava fazer as pazes, convidando-os para jantar. Venham, faço pelmeni, sentamos em família. Mas as brigas aumentavam. E eu via Alexei franzir a testa e Marina chorar à noite. Mas a vida, como nevasca repentina, jogou um presente que até hoje não consigo assimilar. Tudo começou devagar, como a primeira neve que cobre o chão com uma camada fina e depois vira montanhas. No começo pensei que era só gratidão pela ajuda, mas depois tudo girou de cabeça para baixo. Alexei não era só genro, ele sabia cuidar como ninguém. Não se metia na alma, mas a ajuda dele era tão natural, tão na hora certa, como chuva depois da seca. Ora consertava uma prateleira na garagem, ora tirava neve do telhado, ora sentava na cozinha contando histórias do trabalho na oficina, como consertou o carro de um chefe que quase brigou por causa da conta. As histórias dele eram como comédias antigas do Gaidai, simples, mas aqueciam a alma. Eu me pegava sorrindo, ouvindo como ele contava que o cliente gritava: "Com esse dinheiro eu compro carro novo." E Alexei só ria. Tio, vamos ser honestos. Consertar é coisa séria. Essas histórias espantavam minha tristeza como o vento espanta nuvens. Uma vez ele contou como na juventude viajava de moto pelos Urais.
e eu contei como eu e Victor andávamos de bicicleta pelas vilas. A senhora deve ter sido muito ousada, disse ele, e eu ri. Era sim, fui. E toda vez que ele lançava aqueles olhos cinzentos para mim, eu quase esquecia que tenho mais de 50. Havia tanta sinceridade, tanto calor neles, que eu me sentia não viúva velha, mas mulher notada. O cuidado dele era como chá quente de samovar com framboesa em dia gelado. Silencioso, mas tão necessário. Entrava na alma aos poucos, gota a gota. No começo eu pensava, só um bom genro, mas depois percebi que esperava os passos dele na porta. Lembro quando peguei gripe. Lá fora o vento urálico uivava, cobrindo os caminhos de neve, e eu, enrolada no cobertor, me sentia destruída. Garganta doendo, cabeça latejando. Parecia que o mundo inteiro era contra mim. Marina estava no trabalho, mas ligou para Alexei. Vai na casa da minha mãe, ela está doente. Ele apareceu com uma sacola. Farmácia, frutas, mel. Fez chá de rosa mosqueta, achou no armário as meias de lã que eu tricotei nos anos 90 e disse com um sorriso. Tatiana Ivanovna, agora a senhora é rainha nos seus aposentos. Fique deitada que eu organizo tudo. Eu ri, mesmo com a garganta doendo. E algo dentro de mim derreteu como gelo na primavera. Ele ficou mais um pouco, contou piada de mecânico. Chega um cliente e diz, meu carro não anda. E o mecânico, já empurrou? Eu ri de verdade, esquecendo a doença. Obrigada, filhinho, disse eu, e ele só sorriu. Que filhinho? Sou só vizinho de vida. Depois fez caldo, me alimentou e foi embora só à noite quando eu dormi. Na manhã seguinte me senti melhor e pensei, que homem cuidadoso. Ou aquela vez que ele ressuscitou meu ferro de passar antigo que eu já ia jogar fora. Esse ferro é relíquia dos tempos soviéticos, pesado como ferro fundido, mas fiel. Ele desmontou na mesa da cozinha, mexeu nos fios, trocou uma peça que comprou antes e, de repente, funcionou. Esse veterano ainda vai lutar, declarou orgulhoso, limpando as mãos no avental. Eu sorri, olhando a cara satisfeita dele. Esses momentos lembravam, não estou sozinha, alguém se lembra de mim. E depois ele acrescentou, Tatiana Ivanovna, se alguma coisa quebrar, me chame. Não só ferro, se a alma quebrar também. Eu ri, mas as palavras ficaram na alma. Mas não era só nas pequenas coisas. Teve também a história da Dasha. Na primavera decidimos ir todos juntos arrumar o terreno depois do inverno. Marina estava ocupada, mas Alexei disse, vou com vocês, ajudo. Cavamos terra, plantamos flores, tulipas e narcisos que eu amo. De repente ele começou a contar da infância dele, como cresceu numa cidadezinha nos Urais, como o pai ensinou a consertar bicicletas. A senhora, Tatiana Ivanovna, deve ter sido a mais bonita da vila na juventude, piscou ele. Eu ri. Ah, bajulador, na juventude eu trabalhava na fábrica, dançava à noite. Sentamos à noite perto da fogueira, assamos espetinhos e ele cantou uma música antiga com violão que achou no galpão. A voz dele era rouca, mas sincera. Eu me peguei escutando, prendendo a respiração. Canta bonito, disse eu. Ele respondeu, foi para a senhora. Marina ligou depois. Mãe, vocês não cansaram? E eu pensei, não, filhinha, pelo contrário, voltei a viver. Mais uma cena, piquenique de verão. Fomos os três para o rio, assamos carne, nadamos. Alexei mergulhava como menino e me puxava da água. Tatiana Ivanovna, vamos nadar. Eu tinha vergonha, mas aceitei, e nadamos lado a lado, rindo. Marina fotografava. Vocês parecem amigos. Mas por dentro eu sentia algo maior. Tudo virou de cabeça para baixo numa noite cinzenta de outono. Lá fora chovia fino, batendo no telhado como acompanhando meus pensamentos tristes. A solidão caiu pesada como cobertor velho, e eu sentei à mesa olhando o chá frio. Lembranças de Victor vieram em ondas. Como dançávamos ao som de rádio na juventude, como ele ria quando eu exagerava na pimenta no borscht, como me chamava Taniusha e jurava amor eterno. Lembrei dos passeios no parque, das flores simples que ele pegava na canteiro, dos sonhos com netos. Lembro da nossa bodas de prata,
a casa cheia de balões. Vizinhos vieram, e ele levantou um brinde à minha Taniusha, sem a qual a vida era deserto. As lágrimas vieram e pensei, para que viver se o melhor ficou no passado? Eu afundava nisso quando Alexei apareceu na porta. Ele veio porque Marina pediu para trazer compras, saco de batatas e legumes do mercado. Tatiana Ivanovna, a senhora hoje parece saída de filme antigo, tão pensativa, disse ele, e nos olhos passou uma ternura sincera. Ele sentiu o cheiro do meu perfume, aquele que ele deu no meu aniversário. Cheira como floresta urálica depois de tempestade, acrescentou. Minhas bochechas queimaram. Você mesmo escolheu, respondi, tentando esconder a confusão, e o levei para a cozinha. Lá já tinha cheiro de blines frescos com recheio de queijo cottage e passas. Decidi me mimar para espantar a tristeza, como nos velhos tempos, quando a casa ecoava risadas. Alexei inspirou o aroma, revirou os olhos. Tatiana Ivanovna, a senhora é feiticeira. Estou perdido com esses blines. Ele sentou e começamos a conversar. Coloquei uma pilha na frente dele e sentei do outro lado, mãos cruzadas. Que honra é essa? Perguntou, mordendo um pedaço. Suspirei. O sorriso saiu com esforço. Fazia tanto tempo que não sorria de verdade. Por não me deixar afundar nesse vazio, disse baixinho. Alexei não respondeu de imediato, mas nos olhos brilhou quase uma chama familiar. Ele provou o bline, assentiu aprovando e de repente disse: Sabe, se a senhora agradecer assim, vou passar aqui todo dia. Balancei a cabeça, mas o sorriso escapou sozinho. Só cuidado, sou uma dona de casa exigente. Pisquei, surpresa com a leveza na voz. Aquele entardecer ficou na alma. Conversamos até tarde sobre vida, trabalho, como os anos voam. Ele contou do pai dele, que também se foi cedo, e como isso mudou tudo. A senhora é forte, Tatiana Ivanovna, disse ele. Segure-se na vida. Pela primeira vez em anos não quis me esconder na concha. Alexei estava sentado em frente, tomando chá e me olhando como se me descobrisse de novo. Tatiana Ivanovna, a senhora tem voz de locutora de televisão antiga, quente, com força em cada palavra. Eu poderia ouvir a senhora para sempre, disse de repente. Eu despenei. Besteira. Mas por dentro tudo tremeu. Bochechas arderam. Coração parou esperando. Sério, continuou ele. Com a senhora é fácil. Não é como com Marina. Ela já vem atacando se algo não é do jeito dela. Suspirei. Marina puxou a mim. Teimosa como inverno urálico. É tão difícil com ela? Alexei deu um sorrisinho. E a senhora oferece alternativa? Fingi não pegar a brincadeira, estendi a mão para a xícara, mas por dentro tudo virou. Confusão, ansiedade, expectativa. Naquele instante percebi, esses sentimentos não vão embora. Loucura aos 58 anos, se apaixonar pelo genro, mas nessa idade a loucura é especialmente tentadora. Fiquei deitada aquela noite pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É quase um filho. Mas o coração batia diferente. Começou uma guerra interna, dever de mãe, razão e esse novo calor emocionante que fazia o coração bater mais rápido. Passaram semanas e eu me pegava esperando as ligações ou visitas dele. De manhã fazia café e pensava, e se ele aparecer? Alexei começou a vir mais. Cada visita era como um gole de ar fresco depois de dia abafado. Uma vez veio com notícia. Tatiana Ivanovna, vamos ao mercado? Ajudo com as compras. Fomos juntos. Ele carregou as sacolas e pelo caminho conversamos sobre tudo. Sabe, disse ele, com a senhora eu descanso a alma. Em casa com Marina é só briga, aqui é paz. Assenti, mas por dentro doeu. Será que o casamento deles está no limite? No mercado, ele pechinchou por mim. Tia, baixa o preço. É para uma boa mulher. Eu ri como menina. Outra vez ajudou na reforma do banheiro. Colocou o azulejo que eu queria trocar a tempo. Trabalhamos lado a lado. Ele brincava. Tatiana Ivanovna, a senhora é melhor parceira que qualquer mecânico da oficina. Eu ria, mas notava como o olhar dele demorava em mim. Alexei, perguntei, por que você gasta tanto tempo comigo? Ele respondeu. Porque a senhora é como família.
Uma vez trouxe um buquê de ervas silvestres, botões de ouro e campânulas, colhidos na beira da estrada. Tatiana Ivanovna, a simplicidade cai bem na senhora, disse, e me senti como menina com o primeiro buquê. Coloquei num pote velho, aquele que eu e Victor trouxemos do mercado nos anos 90, e sorri sem querer. Obrigada, Alexei, sussurrei. Fazia tempo que ninguém me mimava assim. Ele só sorriu. A senhora merece. A vida precisa ter mais flores. Sentamos, tomamos chá e ele contou da primeira namorada na escola que terminou triste. A senhora e Victor são exemplo para todos, acrescentou. Eu me emocionei. Outra vez limpamos tralha no galpão. Achamos fotos minhas da juventude. Eu de vestido florido, rindo num piquenique à beira do rio. A senhora ainda é assim? Sussurrou ele, e o olhar era cheio de uma ternura inexplicável. Dispensei, mas o coração disparou. Achamos cartas antigas de Victor e quase chorei. Ele me abraçou como amigo. Não fique triste, o passado faz parte de nós. Encostei-me nele por um instante, sentindo o calor, e pensei, isso é perigoso. Mas soltei só depois de 1 minuto. Mais uma cena. Festas de Ano Novo. Marina estava em viagem de trabalho e Alexei veio ajudar com a árvore. Enfeitamos com as bolas antigas que eu e Victor juntávamos. Ficou bonito, disse ele pendurando a estrela. À noite, sentamos à mesa, comemos saladas e ele levantou a taça. Por você, Tatiana Ivanovna, por uma nova vida. No badalar dos sinos brindamos e senti uma faísca. Mais um episódio. Dia do aniversário de Marina. Nos reunimos, mas o clima estava tenso. Alexei deu flores para ela, mas ela ficou fria. Depois sussurrou para mim. Com a senhora, eu comemoraria de outro jeito. Corei, mas as brigas aumentavam. Marina ligava. Mãe, ele mudou. Está sempre saindo para algum lugar. Eu acalmava ela, mas a culpa corroía. Uma vez, eles brigaram feio por causa de planos de férias. Você não me valoriza, gritava ela. Ele saiu, veio para cá. Tatiana Ivanovna, a senhora é meu porto seguro. Conversamos até tarde e ele confessou. Estou perdido. Mais uma vez, noite de inverno. Nevava forte. Sentamos perto da lareira na dacha. Marina dormia e ele disse, penso em nós. Respondi, eu também. Mas acrescentei, isso vai destruir tudo. Toda manhã, Tatiana acorda. Toda noite, ao ouvir a campainha, ansiedade. Será loucura? Ou o destino dando uma chance? Quem disse que o amor acontece só uma vez na vida? A vida é longa e tem espaço para novos capítulos. E se isso for o começo de algo maior? Deixem o like e se inscrevam. A história está só ganhando força. O que vem depois? Divórcio, segredo ou felicidade? Fim.